Amém. Glória a Deus, aleluia. Antes de abrirmos a palavra, já vamos abri-la primeiramente, né? 1 Samuel 30. Tá? Eu vi algo hoje aqui que me chamou muito a atenção e me remeteu uma passagem bíblica, Atos 20, quando Paulo estava ministrando e Eutico cai. Paulo poderia muito bem continuar o culto, mas Paulo falou, não, espera aí, tem um ali que está precisando de mim. E o que a Sheila fez me remeteu muito a essa palavra. Ela parou tudo, falou, calma, eu vi que a Esther estava chorando e agora nós vamos parar o louvor e vamos orar pela Esther. Eu acredito que a igreja do Senhor Jesus Cristo necessite voltar a esse amor. Não precise somente fazer o culto, porque muitos poderiam falar, não, estamos no meio do culto, não podemos parar. Mas ela, com a sensibilidade do Espírito Santo, falou, não, para tudo, vamos orar pela Esther. Vamos quebrar os protocolos. As igrejas hoje estão cheias de protocolos e vazias por dentro. Amém? Então, Deus abençoe, isso me remeteu a essa palavra. 1 Samuel 30. Vai ser um texto um pouco longo, mas vamos tentar estudar aos poucos ele. Diz assim: quando Davi e os seus homens vieram ao terceiro dia a Ziclag, os homens de Amaleque tinham invadido o sul de Ziclag e a tinham ferido e incendiado, e tinham levado cativas as mulheres e todos os que nela estavam, desde o menor até o maior. Mas a ninguém havia matado, tão somente os levaram e seguiram o seu caminho. Veio, pois, Davi com os seus homens à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e filhas foram levadas cativa. E Davi então, e o povo que com ele estava, elevaram a sua voz e choraram, até que não houve neles mais forças para chorar. 5. As duas mulheres de Davi, Ainoã e a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita, também foram levadas cativa. 6. E Davi ficou muito angustiado, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque a todo o povo estava com amargura de alma, cada um por seus filhos e suas filhas. E disse Davi ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: eu te rogo que me tragas o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. E Davi consultou o Senhor, dizendo: perseguirei essa tropa? Poderei alcançá-la? Ele disse: persegue-a, pois certamente alcançarás e resgatará a todos. 9. Se foi, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele estavam, e vieram até o ribeiro de Besor, onde pararam os que ficaram para trás. 1 Samuel 30. Amém? Eu falei, né? E acharam o campo um homem egípcio, o qual trouxeram a Davi, e lhe deram o pão para comer, e lhe deram água para beber. 12. Deram também um pedaço de passa de figos secos e 2 cachos de passa. E logo que comeu, voltou nele o seu espírito, porque não tinha comido pão nem bebido água durante 3 dias e 3 noites. E lhe disse Davi: de quem és tu? E de onde és? E o jovem egípcio respondeu: eu sou servo de um amalequita, e me deixou aqui meu senhor, porque adoeci há 3 dias. Pois fizemos uma incursão à parte do sul dos Queretitas e à costa de Judá, e ao sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Ele disse Davi: poderias tu descer e me levar a essa tropa? E ele disse: faça-me juramento por Deus de que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e eu te levarei a essa tropa. E levou, pois, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, e toda aquela terra, comendo, bebendo e festejando por todo aquele despojo que tinham tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. 17. E os feriu Davi, desde aquela manhã até a tarde do dia seguinte,
e deles não escapou nenhum, a não ser 400 jovens que tinham subido em camelos e fugiram. E libertou assim Davi tudo que os amalequitas tinham tomado, e deste modo libertou Davi as suas 2 mulheres. 19. E não lhes faltou ninguém, nem grande nem pequeno, tanto filhos como filhas também. Vamos lá, tanto de filhos como de filhas, do roubo e de todas as coisas lhes tinham tomado, tudo Davi recuperou. 20. Tomou também Davi todas as ovelhas e vacas, e trazendo tudo adiante, diziam, é a presa de Davi. Amém? Ótimo, foi um pouco cansativo, né? Mas vamos entender um pouco a história. Primeiro, para a gente entender essa história, nós temos que voltar uns capítulos antes, voltar até uns livros antes. Davi, primeiramente Israel. Moisés saiu no meio do povo, o povo viu muitos milagres com Moisés, no deserto viu muitos milagres com Moisés, mas o povo começou a acreditar e depois o povo desacreditava. Então o povo vivia nessa dubiedade, acreditava muito no Senhor, passava o tempo, o povo caía em si, não acreditava mais no Senhor. E Deus usava juízes para levantar o povo, e Deus levantava juízes para ensinar novamente o povo, Deus usava juízes para levantar aquele povo e ensinar a palavra, porque tudo que Deus fazia o povo acreditava. Passava mais ou menos 40 anos, o povo caía novamente e Deus tinha que levantar um juiz. Mas o povo, ele se sentia meio que constrangido perto de outros povos. Por quê? Porque os outros povos possuíam um rei, mas Israel não possuía rei, porque Deus queria para o seu povo a teocracia. A teocracia era o próprio Deus governando o seu povo. Deus não precisava colocar um rei para Israel, porque eles já tinham o próprio Deus. Mas Israel, com o coração duro, começou a clamar e pedir ao Senhor: queremos ser igual às outras nações, queremos um rei. Chegou uma hora que Deus falou: tá bom, vocês querem um rei, não estão me querendo à frente de tudo, darei para vocês um rei. Então Deus fala: olha, Samuel, vai chegar até ti um homem, você vai pegar o vaso com azeite e você vai ungir esse homem, e eu ungirei ele para ser o rei de Israel. Então foi Saul. Saul veio até Samuel, e Samuel foi e ungiu Saul. Mas Saul começou a fazer algumas coisas que não agradavam ao Senhor. Saul começou a fugir das trilhas que o Senhor tinha para o seu povo. Então Deus, ele vai e fala para Samuel: olha, agora está na hora de ungir um novo rei. Da forma que Deus fez para com Saul, foi totalmente diferente que fez para com Davi. Primeiro Deus falou: olha, o rapaz vai até você, você vai pegar o óleo e você vai ungir. Agora com Davi é totalmente diferente. Deus fala: Samuel, você vai até a casa de Jessé, porque lá e de lá sairá um rei. Então Saul, ele foi ungido através de um vaso de barro, onde representava ali a própria governança dos homens, onde instituíram e queriam um homem. Então Deus falou: olha, então você vai lá, Samuel, você unge ele através de um barro, para representar que não foi eu, foi a escolha do povo. Agora com Davi será completamente diferente. Você não vai esperar Davi vir até você. Você vai até a casa de Jessé e lá você vai pegar um chifre, vai colocar óleo e você ali ungirá ele como rei. Então foi diferente. Davi sabia que ele seria o rei. Davi, ele esperou as coisas acontecerem. O que falta na nossa vida, meus irmãos, é esperar as coisas de Deus acontecer. Nós andamos numa época tão agitada, nós andamos numa época que o coração anda tão atribulado que nós queremos as coisas para ontem. Nós não esperamos Deus realizar as promessas sobre nossas vidas. Nós não esperamos Deus falar conosco. Nós queremos fazer as coisas do nosso coração. Fazer aquilo que está no nosso coração. Eu sei que vai dar certo porque eu tenho aquilo no coração. Mas nós sabemos se vai dar certo porque será que foi Deus que colocou no nosso coração? Ou foi a nossa agonia de querer fazer as coisas acontecerem? E o povo estava nisso. Saul estava totalmente errado. Deus estava querendo levantar Davi. Então Davi, sabendo do seu propósito, aguardou, e Davi foi até o palácio. Foi fazer o quê? Ele poderia se apresentar como rei. Se ele tivesse o coração angustiado, se ele tivesse o coração ali de soberba, ele poderia falar: a partir de hoje sou rei, porque fui ungido. Mas não, ele foi até o palácio tocar a harpa.
Ele foi tocar harpa porque ele sabia que o rei instituído naquela época, naquela hora, era Saul e não ele. Então ele foi até o palácio tocar harpa. E na harpa ele tocando, dedilhando os seus dedos ali na harpa, Deus fazia demônios saírem de Saul. Deus fazia o coração de Saul se acalmar. E Davi começou a amar aquele homem. E Saul começou a amar Davi. E amou de uma tal forma que ele falou: eu preciso que esse jovem esteja aqui no palácio para comigo. Eu preciso que esse jovem toque a harpa para mim. Eu sinto paz quando ele toca. Então, Saul fez o convite. Davi foi até o palácio. Mas Davi só sabia tocar a harpa. Davi não sabia mais nada, era somente tocar a harpa. E Saul amava tanto a Davi que Saul falou: eu preciso mais desse jovem. Estou indo para as guerras e não estou vendo Davi ao meu lado. Eu gosto tanto da companhia desse jovem que eu preciso fazer alguma coisa para esse jovem também ir para a guerra juntamente comigo. Então Saul chama o general e fala: olha, a partir de hoje ensina coisas de guerra para Davi. Coloca ele para limpar as minhas espadas, os meus escudos, mas faz alguma coisa para ele ser meu pajem de armas. Eu preciso que esse jovem esteja ao meu lado. E foi nisso. Davi começou a andar lado a lado com Saul, com o rei. E Davi foi crescendo tanto, que ele se tornou um dos melhores do exército. E Davi saía à guerra junto com Saul. Davi voltava. E Saul estava com o coração totalmente alegre com Davi, porque ele via ali que realmente aquele jovem estava fazendo tudo o que ele queria. Mas até um dia que ele foi numa guerra contra os filisteus e voltando, ele encontra algumas mulheres. E essas mulheres cantavam assim: Saul matou 1000, mas Davi matou os seus milhares. Para que isso? Acabou o amor. Davi agora, ele olha para Davi com um olho totalmente diferente. Ele olha para Davi querendo matar Davi. Ele olha para Davi não suportando mais Davi. E olha que, falei quase agora, ele amava Davi, amava a presença. Mas na hora que ele viu que as mulheres já estavam falando que Davi estava sendo melhor do que Saul, entrou ira, entrou ódio, entrou amargura no coração de Saul. Saul atentou sobre a vida de Davi. Davi vendo isso, Davi começa a fugir. E Davi começa a fugir para cá, fugir para lá, até que ele encontra uma caverna chamada Caverna de Adulão. Caverna de Adulão é o seguinte: lá dentro tinham 400 homens ruins, homens endividados, que a sociedade rejeitou, homens que não tinham mais perspectiva de vida, estava tudo ali. Segundo Jean-Jacques Rousseau, um filósofo iluminista, ele diz assim: nós somos produtos do meio. Ele diz o seguinte, para vocês entenderem mais ou menos: se um jovem ele cresce no meio da favela, esse jovem tem toda a tendência de se tornar ladrão. Esse jovem tem toda a tendência de se tornar algo ruim, porque ele está fazendo parte daquilo. Ele faz parte daquela comunidade e não tem como vencer. Essa é a visão de Jean-Jacques Rousseau, que ele era um produto do meio. Mas a própria Bíblia já quebra essa visão de Rousseau. Por quê? A Bíblia fala que Davi entrou onde tinha 400 homens amargurados, endividados, rejeitados pela sociedade. Davi poderia muito bem ser influenciado no meio desses homens. Mas a Bíblia relata que Davi influenciou esses homens e tornou-os guerreiros. Sabe o que eu quero dizer? Que está na hora de nós cristãos tomarmos uma posição dentro da igreja, dentro da comunidade. Está na hora de nós pararmos de ser influenciados por ventos de doutrinas. Está na hora de nós pararmos de querer oba-oba. Está na hora de nós tomarmos posição. Fizeram uma pergunta para mim ontem que eu fiquei meio que parado e pensando. Se, falou da igreja, mas vou colocar a minha vida. Se hoje eu sair da minha casa, será que meus vizinhos sentirão falta? Será que eu estou influenciando a minha família? Eu tenho 2 aqui, ainda bem. Será que eu estou influenciando minha família? Será que eu estou influenciando meus amigos? Será que eu estou influenciando a escola? Será que eu estou influenciando o meu trabalho? Ou dentro da igreja é glória para lá, glória para cá, mas chega no trabalho é uma fisionomia diferente, chega no trabalho é umas palavras totalmente diferentes, chega no seu trabalho e você não é conhecido como cristão. E dentro da igreja você está orando, adorando, louvando. Nós temos que parar de dubiedades. Ou nós somos ou nós não somos.
Ou nós temos que chegar na nossa família e falar, olha, o seguinte, é Jesus o caminho, a verdade e a vida. Não chegar na nossa família e ir por os ventos que eles estão falando, olha, você está aí na igreja, mas para com isso daí é coisa para antiquado. Não existe mais, como o pastor Joaquim fala, a igreja hoje é aqueles que estão em casa assistindo. Que igreja é essa, queridos? Essa igreja é a comunhão de todos os santos. Que igreja é essa? Então Davi foi e revolucionou aqueles homens. Mas a Bíblia fala que não eram 400 homens. Quando eu li aqui, a Bíblia fala de 600 homens. Isso quer dizer que Davi, nas suas andanças, evangelizou mais 200 ainda, transformando-os em guerreiros. Onde Davi passava, Davi fazia homens guerreiros. Davi não vivia murmurando, Davi não vivia reclamando, falando que estava pesado as coisas. Davi só queria influenciar a geração dele. Então Davi começa a influenciar esses homens. Está na caverna de Adulão, saem da caverna de Adulão. E Davi, ele começa agora a procurar outro local para ficar. Quer procurar agora uma guarida, quer procurar um local para se estabelecer, porque agora ele tem 600 homens, não é só 600 homens. Davi pegou uns homens totalmente ruins da vida e deu família para eles. Então Davi agora está andando com esses 600 homens, mais as famílias desses homens. E Davi vai até a cidade inimiga, que são os filisteus. E lá tinha um homem chamado Aquis, que é o rei. E Aquis falou, não queremos guerra com você. Sabemos que quando você vem com Saul, você destrói tudo, mas eu não estou vendo você com Saul. Então faz o seguinte, não quero guerra. A partir de hoje eu vou te dar uma terra chamada Ziclag. Aí que começa o texto. E Aquis coloca Davi e os seus homens para ficar em Ziclag. Ziclag era uma terra totalmente murada, uma terra boa para se viver. E Davi permaneceu ali 16 meses, 1 ano e 4 meses, Davi permaneceu ali. E o engraçado é que quando Davi estava dentro de Ziclag, Davi não compôs nenhum salmos. Davi não ousou buscar a Deus quando estava em Ziclag. O que me vem à mente, existe terras que não é nossa. A Bíblia nunca falou que Ziclag seria a terra de Davi. Porque se você pegar a Bíblia, Davi e Jerusalém, no mesmo versículo, aparece por 49 vezes. Então, Davi estava por passagem apenas. Não era o ponto final dele ali. Existe coisa na nossa vida que nós estamos apenas por passagem, meu querido. Não é o nosso ponto final. Deus colocou uma Jerusalém no nosso coração. Mas nós temos que identificar qual é essa Jerusalém. Ou nós iremos ficar acomodados em Ziclag. Iremos padecer em Ziclag. Iremos ficar sofrendo em Ziclag, sabendo que Deus preparou uma Jerusalém para nós. E Davi estava feliz com os 600 homens. Mas chegou uma hora que Davi falou, olha, vai ter uma guerra dos filisteus com Israel e eu quero ir juntamente com meus homens. Davi pegou os 600 homens e falou, vamos atacar Israel. Mas chegando no meio do caminho, há 3 dias, o rei Aquis fala assim, olha, melhor você não ir conosco, porque estavam aqui conversando entre nós e temos medo de derrotarmos Israel, mas no meio você se virar contra nós. Então foi o seguinte, volta para Ziclag. Volta para Ziclag, porque realmente aqui não precisamos de você e o povo está com medo. Então Davi pegou os 600 homens, 3 dias de viagem. Davi voltando, acontece algo inesperado. Ziclag está totalmente incendiada. Os amalequitas foram quando Davi não estava. Por quê? Me fala uma coisa, qual é o país que sai para guerrear e leva toda a sua infantaria? Lá, Davi levou 600 homens, deixou somente as mulheres e os meninos. Então os amalequitas olharam e falaram, tá fácil, vamos agora dar de cabo a essa cidade, vamos tomar tudo que tem, vamos levar os filhos, as filhas cativas e vamos sumir daqui. E Davi voltou e viu aquilo tudo perdido, não tinha mais filhos, não tinha mais filhas, não tinha mais esposa, não tinha mais os seus bens, tudo perdido. E o interessante que a partir daí Davi caiu na real, que ele fez algo que não poderia ser feito. Ele levou todo o seu exército para guerrear contra Israel e deixou a sua esposa e deixou os seus filhos. Amados, vou falar um pouco sobre família. O que acontece na nossa geração é o que Davi fez. Muitos homens, muitas mulheres saem e deixam a sua casa à mercê.
deixa a sua casa abandonada, deixa a sua casa totalmente devastada. O inimigo não precisa ter forças para entrar dentro de sua casa e destruir um pouco que sobra ainda. Hoje, pastor Joaquim, está difícil o senhor ver homens. Hoje o senhor olha por aí, não, vou sair, vou ficar 3 dias, 3 noites com meus amigos. Eu vou sair, vou fazer isso e deixa a casa totalmente abandonada. Davi fez isso e perdeu tudo. A nossa geração está precisando de voltar realmente a ter homens dentro de casa, de ter os protetores, de guardar a sua família, de guardar a sua cidade, de proteger. Mas não, nós estamos vendo hoje casamentos totalmente arruinados, pessoas que não querem mais saber de nada. E a primeira coisa que começa a acontecer aqui, o inimigo levou a família de Davi. Está no capítulo 30, versículo 14, 32 também fala que o inimigo tirou toda a família de Davi e levou para uma terra distante. Quando o inimigo tira a família de Davi, Davi ele poderia ter buscado o Senhor antes, visto realmente se era vontade de Deus ele ter ido para a guerra contra o próprio Israel. Mas ele não foi, intentou no seu coração e foi até a guerra. Chegou ali, ele falou, não vai ficar, vai embora. Mas quando volta está tudo destruído. Davi não deu proteção para a família. Davi viu ali que ele precisava ter ficado protegido, a esposa, os filhos, mas não. Então primeiro, o inimigo entrou, devastou a cidade e levou a família como cativa. Segundo, o inimigo ele afetou a saúde emocional de Davi, porque fala no capítulo 30, no versículo 4, que Davi e o povo chorou amargamente de soluçar. Quantos homens de família hoje não estão amargurados? Quantos homens de família hoje não estão com a saúde emocional debilitada? Quantas pessoas não estão sofrendo hoje uma depressão? Quantas pessoas não estão sofrendo hoje com alguma debilidade? E Davi chegou nessa, e quando Davi precisava de refúgio, Davi precisava de realmente os amigos chegarem próximo dele, os amigos chegam e falam para Davi, olha, vamos te apedrejar, porque tudo isso ocorreu por causa de você. Então, quarta coisa que o inimigo fez, que está no capítulo 30, verso de número 6, o inimigo quebrou a comunhão. Era Davi o líder, e Davi tinha aquelas pessoas ao seu lado. Aquelas pessoas deveriam falar, Davi, por muito tempo você correu juntamente para conosco. Agora está na hora de nós sabemos que fizemos errado, que não foi só Davi que fez errado, mas a família de Davi, a família deles também estava perdida. Então eles poderiam falar, Davi, vamos entrar nessa guerra. Não, eles falaram, olha, a partir de hoje nós vamos te apedrejar, porque tudo isso nos aconteceu por causa de você, Davi, não era para você ter ido para a guerra. Então Davi chorou amargamente. Davi se viu ali num beco sem saída. O que eu farei agora? Quarto, o inimigo tocou no matrimônio de Davi. Está lá no capítulo 30, verso 5. Separou as esposas dos esposos. Os esposos foram para a guerra e as esposas foram levadas como cativo. Hoje nós vivemos um mundo que é mais regido hoje pelo código de Hammurabi do que pelo código do Senhor. Explicarei. O código de Hammurabi diz que o homem pode ter quantas mulheres quiser. O código de Hammurabi diz que o homem não precisa ter piedade daquela mulher. Se ele não quiser mais aquela mulher, ele pode jogar fora. E a voz do Senhor em Malaquias 2,16 diz o seguinte: Deus odeia o divórcio. Hoje a igreja, que era luz há uns tempos atrás, hoje a igreja ela está nivelada com o mundo. Porque se você pega pesquisas, diz que o divórcio dentro da igreja aumentou tanto que hoje está se igualando com o mundo. O que acontece dentro da igreja? O que acontece com os homens de Deus? O que acontece com as mulheres de Deus? Que qualquer briguinha, qualquer coisa que acontece é separação, não quero mais saber. É cada um para o seu canto, vai você procurar a sua vida, que eu vou refazer a minha. Uma certa feita, um jornalista chega na esposa de Billy Graham e fala assim: vocês vivem tão bem. Nós olhamos aqui que não estamos vendo briga entre vocês. Vocês nunca pensaram em se separar, divorciar? A esposa de Billy Graham falou: separar e divorciar não, mas querer matar ele várias vezes. Mas o que acontece?
Não, é comigo também, pastor. Eu só não posso falar que a Aline já está aqui, ó, fazendo assim para mim. Mas o que acontece é o seguinte: hoje o povo não anda mais com paciência de superar um casamento, não anda mais com paciência, pensa que um tem que ser igual ao outro, mas são duas tribos totalmente diferentes. No começo do meu casamento, eu queria matar a Aline. Eu não aguentava mais as manias que ela tinha. Eu falava: Senhor, misericórdia, o Senhor falou que ia me dar uma promessa. Que promessa? O Senhor me deu prova. Tenho que carregar essa cruz. Mas nós aprendemos, querido, que é difícil a relação a dois. Por que é difícil? Porque muitos casamentos estão esquecendo de ser uma relação a três. O cordão de 3 dobras, de colocar o Espírito Santo no meio para realmente aquilo dali acontecer. Mas não. Hoje casamento está... É tão fácil você casar, você vai e assina um atestado de pobreza que você casa, e você também assina um atestado de pobreza que você separa. A coisa é muito simples. Não deu certo com um, qual que é a filosofia do mundo? Não deu certo com um, tem outra já esperando. Não deu certo com esse? Não, vai um que te valoriza, vai um que vai ser diferente. Não vai ser diferente. Eu tive uma conversa com um pastor, e ele conversando comigo com a Aline, ele falou: Aline, é o seguinte, o Geraldo é chato? É, e eu concordo, eu sou chato. Mas no começo, outro relacionamento, se você tiver, vai ser flores. Mas depois, as mesmas manias que ele tem, você vai encontrar em outro. E é verdade. Então, para que procurar outro? Para que procurar outra? Se nós podemos consertar aquilo, se nós podemos dar o braço a torcer. O que falta hoje dentro dos casamentos é um cedendo. Ninguém quer ceder. Minha avó dizia que 2 bicudos não se beijam. Ninguém quer ceder. Por isso que os casamentos estão se acabando hoje. Casamento... eu estava uma vez numa igreja, e a salinha do pastoral, ela tinha um vidro, né, em volta, isso filme. Então os de fora enxergavam, os de dentro enxergavam que estava fora, e os de fora não via nada. E tinha uma jovenzinha que namorava há muito tempo, e o pastor chegou, o Gerô, acho que lembra essa história, né, Gerô? Então, o Gerô Gomes, tá? Então, o pastor chegou: vem cá, jovenzinha, tanto tempo que você namora, tá noiva, não está na hora de você casar? Ela falou: concordo com o senhor, pastor, mas vem aqui também. Olha aqui. Aí o pastor olhou pelo vidro: me fala, qual desses casal que o senhor está vendo está feliz sorrindo? Olha a cara deles, parece que comeu giló. Um está mais raivoso do que o outro. Eu vou casar para ter uma vida assim? Mas por que os jovens não estão se espelhando? Porque os adultos não estão dando exemplo. Não tem mais exemplos, são poucos exemplos hoje dentro da igreja. São poucos exemplos. O povo está trazendo mais os exemplos do mundo do que os exemplos de Cristo. Então aconteceu essas coisas com Davi. Primeiro, o inimigo escondeu a família de Davi. O inimigo tocou na saúde emocional. O inimigo quebrou a comunhão. O inimigo tocou no matrimônio. E tudo isso aconteceu porque Davi não buscara o Senhor. Tudo isso aconteceu porque Davi atentou no seu coração que ele deveria ir para a guerra, mas Deus não tinha dito para ele: vá para a guerra. Se Deus não disse, não faça, é simples. Existem 3 respostas de Deus: sim, não, espera. Qual que é a melhor? As 3. As 3. Se Deus está falando não para você, não. Não existe outra coisa. Mas eu acho. Não existe achismo perante Deus. Se Deus falou não para a sua vida, é não. Não vai dar certo, não vou, Senhor. É isso que nós temos que entender. Mas nós estamos querendo colocar palavras na boca de Deus. Está errado. Por isso que dá tudo errado na nossa vida. E depois nós vamos culpar quem? O inimigo. O inimigo tem se levantado contra a minha vida. Nossa, eu estou passando por uma luta que nada. É a sua língua que é grande. É o seu coração que é enorme. O seu ego está falando mais do que a palavra do Senhor. Está errado. Vamos ver, vamos orar. Hoje o povo não ora mais. Vamos entender um pouco? Orar, de trás para frente, como fica? Raro. Hoje oração é rara. Hoje oração é rara. São poucos homens de Deus que realmente tiram tempo para orar. São poucos homens de Deus que realmente vão buscar o Senhor para ver a resposta dele. São poucos homens e mulheres de Deus que realmente querem ter uma intimidade com o Senhor. A intimidade do cristão hoje se dá apenas ao domingo. Glória a Deus, aleluia. Ai, que lindo. Só os domingos. Está errado. Você tem que ter o seu devocional, o seu dia a dia com o Senhor. Eu converso todo dia com o Gomes, com o Gerô, e ele fala: meu Deus do céu, eu estou lendo muita Bíblia, estou fazendo meu devocional. Eu falo: nossa, que coisa linda que você está fazendo, vai para cima. É isso mesmo, tem que ser feito. Esquecemos do devocional. Nós acordamos, a primeira coisa que nós fazemos, o que é? Celular.
Deixa eu ver se alguém mandou uma mensagem para mim. Deixa eu ver como que está meu Face, deve estar bombando. Meu Instagram nem se fala, mas esquecemos da oração, esquecemos de buscar a Deus, e esquecemos de consagrar o nosso dia a Deus. Por isso está dando tudo errado. Está na hora de voltar realmente. Davi fez tudo errado, Davi seguiu o seu coração. A história termina aí? Não. Agora nós vamos entender realmente o que o Davi deveria ter feito, mas não fez. O que Davi fez depois? Ele viu que deu tudo errado, sua família foi sequestrada, foi levada, os filhos, deu tudo errado. Então a pandemia agora, a vida aí Davi. Primeira coisa, Davi não se conformou com aquilo. Davi era um homem totalmente sanguíneo. Pensa no cabra colérico, era Davi. Davi, ele tirava a espada e matava sem dó. Pode ver que na hora que Golias estava ali falando sobre os homens, vocês são frouxos, esse exército não vale nada. Davi estava na dele. Mas na hora que Golias falou, olha, esse Deus, calma aí. Esse Deus não, rapaz, está falando do quê? E Davi foi para cima. Se você pega também a Abigail, o esposo de Davi foi com tudo para matar. Se não fosse Abigail ali, Davi tinha acabado com tudo. Era um homem colérico, sanguíneo, vivia com a espada nos dentes. Mas Davi ali começa a refletir que tudo que ele vivia, da forma que ele estava, não estava dando certo. Ele nunca iria encontrar. Por que ele nunca iria encontrar? Se você pega o texto no começo, Davi não sabia para onde a sua família tinha ido. Davi não sabia, mas quem levou, para onde foi, onde está, não sei. Como que Davi vai sair atrás? Davi falou, vamos baixar o ânimo. E agora vamos se conformar que nós devemos buscar a Deus. 1 ano e 4 meses sem buscar a Deus. Davi chega a Abiatar, por favor. Traz o éfode que está na hora de buscar ao Senhor aqui. Deus vai ter que falar comigo. Como que as coisas vão acontecer? Agora é Deus. Não é mais eu, não é mais o meu ego. Não é mais o que eu não acho mais nada. Senhor, revela o teu caminho. Senhor, mostra onde minha família está. Senhor, mostra para mim o que eu devo fazer. Então a segunda, Davi volta a buscar a Deus. Está dando tudo errado na sua vida? Casamento está indo por água abaixo? Aquele filho está fazendo alguma coisa? Volta a buscar a Deus, meu irmão. Está na hora de cair essa ficha, é Deus. Se não for o Senhor, é Deus sobre sua vida. Não seja somente um crente de domingo. Dobre o joelho na madrugada. Senhor, restaura minha família. Senhor, vai atrás do meu filho. Senhor, eu quero esse homem convertido. Senhor, eu preciso de Ti. Para com esse ego, você não é nada. Você não é nada, deixa Deus agir, deixa Deus atuar sobre sua vida, deixa Ele mostrar o caminho que Ele tem, que é perfeito, bom e agradável. Busca o Senhor em tempo e fora de tempo, meu irmão. Está na hora de nós sermos o sal, mas salgar essa terra. Não mel, ficar adoçando a boca do povo, não. Aqui tem macho dentro de casa, minha família está perdida, mas também tem joelho. Enquanto esse joelho aqui não estiver ralado, eu não vou desistir da minha família. É isso? Não devemos desistir, nunca. Nunca. É uma briguinha. É a cruz que Deus te deu. Não é, Aline? É a cruz que Deus me deu. Eu tenho que carregar, meu irmão. E carregar com alegria. Glória a Deus. Terceiro. É pesado. Terceiro e uma das melhores coisas. Davi não se conformou com aquilo. Davi buscou a Deus. Terceiro lugar, Deus responde à oração de Davi. Se pegarmos, Deus fala assim, olha, Davi, Senhor, o que eu faço agora, Senhor? Totalmente perdido. Não sei quem levou minha família. Não sei para onde eles vão. Sei que é tudo deserto aqui, Senhor, mas para onde eles foram? Norte, sul, não sei para onde eles foram. E Davi se apega na palavra do Senhor. Vai, persegues, que eu restituirei tudo. Davi acreditou na palavra do Senhor. Se Deus está falando para você, espera. Se Deus está falando para você que vai restituir sua família, não abandona. Deus vai restituir sua família. Se Deus está falando que o seu filho vai sair das drogas, acredita. Deus, Ele deu uma palavra rema no seu coração, o seu filho vai sair das drogas.
Se Deus falou que vai converter a sua esposa, seu esposo, ele vai converter. Acalma o coração, faça a tua parte. Busca o Senhor, faça a tua parte, deixa Deus agir. Não fica colocando os bois na frente da carroça, ou a carroça na frente dos bois. Vocês entenderam, mas não faça isso. Deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar. A oração tem que ser direta com o Pai, e o Pai responde para ti. Então Davi, ele ouviu a oração do Senhor, mas Davi agora tem um problema. Ele sai sem rumo. E onde ele vai achar a família? E eles começam a sair, procurar, mas Deus, quando tem uma palavra que ele ia encontrar, ele ia. Achou um homem desacordado. Davi, ele foi e começa a dar pão para aquele homem. Davi começa a dar figo para aquele homem. E aquele homem começa a voltar ao seu normal, falando: olha, eu mostro para você onde levaram a sua família, mas não me entrega novamente ao meu Senhor. Eu quero ficar juntamente com você. Sabe que isso me vem à mente? Deus transforma bênçãos em maldição. Aquele homem era uma maldição porque levou a família de Davi. Mas aquele homem, Deus fez se transformar numa bênção porque ele mostrou o caminho onde a família de Davi estava. Então Deus pegou aquele homem ficou acordado novamente e falou: eu sei onde está, mas não me entrega novamente, que eu não quero mais servir esse Deus. Eu quero servir o seu Deus agora, Davi. Está na hora dos seus vizinhos, seus parentes acreditar que você serve um Deus vivo, meu irmão. Que a sua casa é um pedacinho do céu. Está na hora do povo acreditar que realmente, que na hora que colocar o pé na sua casa, a glória do Senhor vai cobrir todo aquele lugar. Para de ser uma casa de guerra. É um definhando contra o outro, é um engarfiando contra o outro. Para. A sua casa é um pedacinho do céu. A sua casa tem que transmitir Cristo. O povo tem que entrar na sua casa e falar: nossa, que paz que eu sinto quando eu entro aqui. É isso que tem que ser o nosso lar. Paz, o povo entra, é paz, sente aquela paz. Então o homem começou a caminhar e falar: Davi, eles estão em tal local. 7, Deus restaurou a família de Davi. Davi foi e achou onde a família estava. Davi foi e lutou contra aqueles homens amalequitas. Deus deu a vitória para Davi e Davi volta com sua esposa, mas tem algo no meio disso. Davi foi com 600 homens, mas a Bíblia relata que 200 ficaram cansados, que 200 ficaram no rio de Besor, ficaram descansando, mas 400 foram à luta, mas 200 descansando. Não é só porque o que está descansando é menor do que aquele que está indo para a guerra, meu irmão. Você tem que ter piedade para com os fracos. Você que é líder, tenha piedade para com os fracos. Se ele está cansado, deixa ele descansando. Vai você para a guerra. Deixa ele ali no rio de Besor descansando. Mas fala para ele: fica descansando, mas eu estarei intercedendo pela sua família. Eu estarei indo adiante. Fica descansando. Vai chegar uma hora que Deus vai voltar a te recobrar aqui. Você vai até a guerra comigo. Mas enquanto que eu estou firme e forte, eu irei na frente. A liderança tem que parar com isso de matar os menores. Eu, pela graça do Senhor, eu estou tentando escrever um livro. E esse livro, ele diz assim: Igreja, celeiro que mata profetas. E depois tem a segunda parte: Jesus, celeiro que resgata profetas. O que esse livro ele quer dizer? Que hoje muitas pessoas estão morrendo dentro da igreja por causa da liderança. A liderança tem matado pessoas. A liderança não tem paciência para com os pequenos, para com os fracos. Se você não é igual àquela pessoa ela é excluída, ela é rejeitada da comunidade. Está na hora de nós pararmos, pensar e realmente pegar na mão do fraco, do oprimido ali, levantar. Deus te chamou para ser luz. Nós temos que realmente pegar esses novos que estão chegando, abraçar. Nós temos que pegar essas pessoas e falar: olha, conta com a minha vida, conta com a vida da minha família, está aqui o meu WhatsApp. Quando você precisar, você me liga. Se tiver acontecendo um pau lá dentro da sua casa, me chama que eu vou. É mostrar para ele que você faz a diferença. Hoje as pessoas estão carentes, amigos. Hoje as pessoas estão carentes de ter aquela pessoa que você olha e fala: essa é minha referência. As pessoas estão carentes. Sejamos nós a referência para essas pessoas. Sejamos nós a luz que o mundo está precisando. A luz não precisa ficar brilhando só dentro da igreja. Errado.
Para que serve ministrar só para crente, pastor? Como o senhor fala? Para que serve? Todo mundo conhece a Bíblia, todo mundo é teólogo e está lá eu falando da Bíblia, todo mundo já conhecendo, bocejando, mas tem muitos que não conhecem a Cristo. Então está na hora de nós salgarmos esse mundo. Está na hora de nós adentrarmos os lugares que ninguém quer adentrar. Pastores que não querem saber de nada, nós seremos aqueles que nós iremos levar a palavra. Aqueles líderes que só pensam em ficar. Na igreja só tem 2 cargos. Ou você é pastor ou você é músico. Não existe mais cargo. Entra na igreja, você quer ser o quê? Pastor ou músico. Só existem esses 2 cargos. Mas e aquele cargo que vai até a casa da pessoa? Eu falo, e a Paloma está aqui, minha sobrinha. Minha mãe fica, nossa, minha mãe é da congregação, pastor, mas minha mãe fica assim, eu não tenho nenhum dom, queria tanto ter um dom, não tenho nenhum dom. Eu falo, mãe, a senhora tem um dom da caridade, porque a senhora vive indo na casa dos enfermos, coisa que era para o ancião fazer, eles não estão fazendo, a senhora tem na casa dos enfermos orar, tem o dom da caridade, hoje está faltando na igreja o dom da caridade. Está faltando na igreja mais dons, mas não, é só palavra. Ou sou pastor, ou eu sou líder de louvor. Não existe só esses 2 cargos. Não existe somente esses 2 dons. Deixa Deus aflorar o dom que há em ti. Deixa Deus revelar. Eu não sirvo para nada na casa do Senhor. Serve sim, você tem um dom, mas deixa Deus aflorar esse dom. Vamos resgatar os perdidos. A nação está clamando por Jesus e nós estamos dentro da igreja só no glória e aleluia. Não é clubismo. Não é clube do Bolinha e da Luluzinha, onde fecha tudo e vão ficar só nós aqui até a volta de Jesus. Eu oro para que Deus envie um Paulo. Está na hora de Deus enviar um Paulo para a igreja começar a se dispersar. Porque a igreja está muito confortável. Está muito na dela. Não, aqui vamos esperar a volta de Cristo. Não. O meu vizinho está passando fome. Meu vizinho está passando necessidade. E eu fico com louvor lá, que Deus vai dar vitória, que Deus... Aí passa, irmão, amém, Deus abençoe. Que amém. Vamos fazer, vamos estender as mangas e falar, olha, vem aqui que eu vou te apresentar um Deus que eu sirvo. Esse Deus, ele vai restaurar a sua família. Esse Deus vai mudar a sua vida. Eu acredito nesse Deus, que ele vai fazer milagres acontecer no seu lar. É esse Deus que eu acredito. Deus restaura a família de Davi. Então Davi agora volta totalmente feliz, mas Davi não volta somente com a família dos 400. Davi volta com a família dos 200 também, porque Davi sabe que eles estavam cansados e estavam fracos. Mas a promessa foi para todos, a promessa não foi somente para Davi. A promessa não é só para você não, meu irmão. A promessa é para sua casa. A promessa é para sua família. A promessa é para sua esposa. A promessa é para os seus filhos. Não fica só nessa, aí Deus me prometeu, não. Você é casado. Deus tem um compromisso com a tua família. Não vem essa de querer ser solteirinho, não. É família. Deus tem um projeto na sua família. Deus não tem um projeto para você, não. É que agora eu não. Tira o eu da sua vida. Você não faz nada. É tua família. Pega na mão da esposa, pega na mão dos filhos e vamos caminhar juntos. É isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que ensinar para os jovens. Os jovens estão perdidos. Os jovens não têm referência de pai e mãe. Não tem referência de pai e mãe. Por quê? A grande maioria trocaram a presença pelo presente. Eu não tenho presença aqui para meu filho, mas eu encho ele de presente para ele tentar esquecer um pouco de mim. Está errado. É a presença. Vamos trazer novamente a presença. Então Davi volta. Imagine aqui, eu com os meus botões. 600 homens. Naquela época, cada homem tinha de 2 a 3 mulheres. E homem daquela época gostava de fazer fi, né? Imagine a caravana que Davi não estava voltando. Imagine ter. E outra coisa, meus irmãos, uma brincadeira forte, tá? Dizem alguns teólogos que Davi achou facilmente a família dele porque as mulheres estavam reunidas no meio do deserto. Então a falança era enorme que Davi de longe ouviu as mulheres. Eu tinha um pastor que falava assim, olha, quando nós vamos para o congresso de mulheres, são 5 ônibus e as mulheres vão e voltam aquela euforia. Agora vamos para o culto de homens, é uma van. Um olha para a cara do outro e fala, amém, meu irmão, Deus abençoe. Aí a mulher, não, tem que ver, meu esposo, que bênção que ele me deu, aquele micro-ondas. É isso. Então Davi restituiu, uma brincadeira à parte. Davi restituiu toda a família, tomou toda a família. Davi trouxe aquelas famílias e entregou para os 200 que estavam fracos. Davi não foi somente ele, entregou para os 200 que estavam fracos também. Encerrando, havia uma festa no deserto. Deus transferiu essa festa
novamente para Davi. Os amalequitas estavam fazendo festa, comendo, pensando que já tinha derrotado Davi e o seu exército, tinha tomado a família, todos os bens. Mas Deus restituiu tudo a Davi. Encerrando, palavra para a sua vida. Deus vai restituir tudo que o inimigo tem tomado de ti. Não falo somente das coisas materiais, mas eu falo que Deus vai restituir o teu emocional. Deus vai restituir a tua família. Deus vai restituir os teus filhos. Deus vai restituir tudo aquilo que você está pedindo em oração. Amém? Feche os olhos que eu quero orar para ti. Senhor, nos abençoe, ó Deus. Está na hora de nós darmos um passo para trás e voltar realmente a ser uma família. Está na hora de voltarmos, Senhor, a realmente a pensar na família, nos filhos, pensar naqueles que estão lado a lado conosco. Da mesma forma que Davi fez, Senhor, ficou doido, clamou a Ti, queria a família de volta. Estamos aqui nós clamando, querendo a nossa família de volta, Senhor. Pai, restitui. Nos dê graça, nos dê força, ó Deus, para que possamos andar e salgar esse mundo. Obrigado pela essa oportunidade. É que eu te peço e lhe agradeço hoje para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe.